Olá, pessoal. Dando continuidade aos processos psicológicos que a gente está conversando, queria falar um pouco sobre inteligência. A inteligência, ela é um dos processos psicológicos e um dos construtos que mais demanda avaliação de um psicólogo, né? Então, hoje em dia, todos os processos avaliativos que solicitam a avaliação de QI, por exemplo, e dentre outras informações, como o próprio perfil cognitivo psicológico do indivíduo, tem que ter a avaliação da inteligência. A inteligência, ela pode ser classificada ou conceituada como a capacidade de compreender o mundo, pensar racionalmente, usar os recursos de maneira eficaz diante das dificuldades, né? Então, por exemplo, se cai alguma coisa, né? O que aconteceu aqui agora há pouco comigo, cai alguma coisa debaixo da cama e eu pego uma vassoura para puxar essa coisa debaixo da cama, isso pode ser considerado um exemplo de inteligência, né? A gente pegar um objeto que originalmente não foi criado para isso e a gente utilizar, né? Então, é utilizar os recursos que a gente tem para solucionar algum tipo de problema. E aí é interessante a gente pensar no contexto ou na construção histórica mesmo da inteligência, que primariamente ou primordialmente a inteligência ela era avaliada ou entendida como um único fator, né? Então a inteligência ela era considerada, né, como esse fator multidimensional ou fator G, né? E aí a gente, à medida que os estudos foram surgindo e novas teorias foram se solidificando, a gente pode entender, né? E aí vou aqui só o slide só para vocês pegarem o contraponto dessa teoria do fator G, onde a inteligência era um único fator e era inteligente ou não inteligente a pessoa que tinha esse fator G mais desenvolvido, né? E aí, em contrapartida, uma das teorias que hoje a gente pode entender como uma teoria que realmente funciona é a teoria das inteligências múltiplas de Gardner, que ele traz que todo mundo tem esses 8 tipos de inteligência: musical, corporal sinestésica, lógico-matemática, linguística, espacial, interpessoal, intrapessoal e naturalística. Então, todo mundo tem essas inteligências, só que algumas pessoas tendem a desenvolver mais umas do que outras, né? Então, essas inteligências, por mais que a gente tenha falado assim didaticamente, eu tenha classificado elas nesses 8 tipos, Gardner afirmava que essas inteligências separadas, elas não operam de um modo isolado, né? Todas precisam de todos os tipos. Só que quando a gente fala da inteligência musical, por exemplo, essa capacidade que a gente tem de aprender a tocar um instrumento, cantar, né, compreender as notas musicais e assim por diante, é um tipo de inteligência musical? É. Só que para que ela se execute, existem esses outros tipos de inteligência também que vão estar trabalhando em conjunto, certo? Então, são essas teorias, né, mais famosas ou mais conhecidas da inteligência. E aí eu voltei aqui um pouco para trazer uma nova classificação também dos tipos de inteligência, né? Não somente das teorias, como eu estava falando anteriormente. A inteligência fluida e a inteligência cristalizada. O que vai diferenciar esses tipos de inteligência é a seguinte característica: a inteligência fluida refere-se a essa capacidade de resolver os problemas que são novos, tá? E a inteligência cristalizada é a capacidade que a gente tem de utilizar conhecimentos, habilidades que a gente aprendeu ao longo da vida. Então, eu estou aqui falando com vocês e para vocês, tendo em vista que eu já aprendi, já tenho essa capacidade e essa habilidade de me expressar, de verbalizar, é, e não foi conhecimento que eu adquiri recentemente, né? Desde quando eu sou criança, que eu aprendi a falar e assim por diante. Então, essa capacidade que eu tenho de estar falando, verbalizando, né, para vocês,
é em virtude de um conhecimento, de uma habilidade que eu desenvolvi em toda a minha vida. E essa inteligência fluida, a gente pode exemplificar como, por exemplo, aquelas tomadas de decisões ou resolução de problemas que nós podemos desenvolver, né, diante de um problema novo. Então, você tem, por exemplo, tá dirigindo, está passando por um semáforo e de repente apareceu uma bicicleta, né, naquele momento, naquele contexto, isso nunca tinha acontecido com você. E você pega e freia o carro. Então, essa capacidade de parar o carro diante daquela problemática pode ser considerado um tipo de inteligência, e especificamente inteligência fluida, certo? O outro construto que eu gostaria de estar falando para vocês em relação a esses processos psicológicos é a motivação. Então, a motivação, ela se refere aos fatores que direcionam e energizam o comportamento dos seres humanos e de outros organismos. Então, essa motivação, ela tanto faz com que a gente se refira às questões intrínsecas ou internas do indivíduo, quanto extrínsecas e externas ao indivíduo, certo? Então, o que eu preciso neste exato momento? Eu estou com fome, eu tenho essa motivação interna, né, para ter alguns comportamentos, como ir atrás de comida, fazer a comida. Então, esse aspecto biológico vai me motivar a tomar algumas decisões ou ter alguns comportamentos, né? Então, não somente essa perspectiva biológica que vai estar embasando a motivação, mas também cognitiva, social, né? O que faz você ter vontade ou ir conversar com um colega, com um namorado, ou comprar determinadas coisas, ou continuar estudando ou não. O que motiva aquele paciente a procurar ajuda, né? E aí tem uma teoria que é muito conhecida sobre motivação que se chama pirâmide de Maslow, ou a teoria de motivação de Maslow. Então, você pode perceber que no topo dessa pirâmide tem o que a gente chama de autorrealização. Para que o indivíduo ele esteja 100% satisfeito, ele precisa alcançar o básico das suas necessidades. Então, na base da pirâmide, existem as necessidades fisiológicas. Para você sobreviver, para você continuar a sua vida, você precisa minimamente atender essas necessidades fisiológicas, que se referem à necessidade de água, de alimento, de sexo. E aqui, essa perspectiva sexual, ela é referente à própria reprodução humana, né? A gente só está aqui hoje porque teve toda essa reprodução sexual. Então, a nossa necessidade fisiológica está na base da pirâmide justamente para fornecer para a gente esse mínimo para a sobrevivência. Atingindo essas necessidades, a gente tem necessidade de estar ou de continuar, né, em um ambiente seguro e protegido. Então, isso também tem correlação com o que a gente estava conversando agora, de sobrevivência, né? Atingindo essa necessidade, a gente tem tem necessidade de pertencimento, de amor, ou seja, de receber e de dar afeição, né? Então, aqui a gente já pode perceber questões relacionadas ao próprio paradigma do modelo biopsicossocial, né? Então, biológico, social, né? E um psicológico também, na perspectiva que a gente tem necessidade de desenvolver esse sentimento de autovalorização, né? Na questão da estima, a como a gente se enxerga e como isso pode estar impactando na nossa vida. E aí, atingindo todas essas camadas, a gente chega ao nível de autorrealização, né? Então, a gente vai, de acordo com essa teoria,
tendo alguns comportamentos e resolvendo algumas problemáticas a partir do estabelecimento dessas necessidades e do alcance da camada anterior para ir, vamos dizer assim, subindo, né? E aí, por fim, eu gosto de trazer para vocês o seguinte: a gente, nessa disciplina, por ser uma disciplina muito vasta, a gente não tem tempo hábil para estar falando de todos os processos psicológicos, tá? Eu selecionei só alguns que a gente pode estar trabalhando e que esses processos psicológicos que a gente viu de maneira geral, que foram inteligência, memória, emoção, motivação e... Qual foi o outro? Não lembro agora. Mas aí, esses processos é importante a gente entendê-los, porque quando vocês estiverem estudando, não somente lá em saúde mental, mas também na próxima temática da aula, que é de transtornos psicológicos, quando você estiver estudando alguns transtornos, você vai perceber que existe o comprometimento de alguns desses processos. Por exemplo, a pessoa ou o indivíduo que foi diagnosticado com um transtorno depressivo maior, né? Ou outros transtornos relacionados ao humor, por exemplo, mas a gente consegue identificar que existe a alteração, o comprometimento de quê? Da motivação, da emoção, né? Eu falei também na aula, né, que a gente estava tendo aqui anteriormente, perdão. Em esquizofrenia, existe a alteração dessa percepção. Então, falar de transtornos psicológicos, transtornos mentais ou psiquiátricos, né, eu estou trazendo estes como sinônimos, é falar sobre a modificação, a alteração, seja em excesso ou diminuição desses processos psicológicos, né? Por isso que é tão importante a gente estar estudando isso. E aí, alguns exemplos de outros processos, né? Que a percepção mesmo, como eu já mencionei algumas vezes, a atenção também é um processo psicológico que a gente pode ver a sua mudança ou comprometimento em indivíduos que têm, por exemplo, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, né? Ou seja, há uma diminuição da atenção e isso compromete o planejamento do indivíduo, o foco, a aprendizagem de maneira geral. E falando em aprendizagem, esta também é um processo psicológico, né, que vai estar influenciando todo o processo de armazenamento, por exemplo, da memória, né? E um outro exemplo de processo psicológico é a linguagem, que ela vai estar trabalhando junto com essa capacidade que a gente tem de se comunicar de maneira geral. Tá joia? Então, eu finalizo aqui essa aula de processos psicológicos, relembrando da atividade de fazer um mapa conceitual, que é individual, certo? Que você pode fazer manuscrito ou pode fazer no computador, trazendo o máximo de informações e características relevantes acerca dos processos psicológicos que vimos nessa aula de hoje, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.